Hoje eu quero só concluir, concluir esse tempo aí que estamos falando. E, como eu disse, cada dia, e em cada dia, nós direcionamos para algo, e cada ano, na verdade, direcionamos para algo, direcionamos para uma visão que eu entendo daquele ano, ou uma revelação que o Senhor está nos dando, até porque todo ano nós ministramos acerca dos meses, todo ano nós ministramos acerca desses mesmos códigos, né? E isso não pode se tornar repetitivo e não pode se tornar também maçante, não pode se tornar como diz, isso não pode se tornar uma religião, né? Assim, você entrar ali e fazer aquilo um dogmatismo. Mas nós temos que entender que cada ano, dentro desses mesmos princípios, o Senhor vai trazer uma direção específica. Nesse contexto, eu tenho parado para estudar um pouco acerca, eu vou colocar aqui não só estudado, eu sempre paro para meditar acerca de Davi. Esse tem sido para mim um desafio. Quando nós falamos o mês da paternidade, o mês onde o pai se revela, o mês onde o pai se manifesta, e ontem nós falamos um pouco que esse mês sendo o mês onde o templo foi destruído, as características do terceiro mês, do quinto mês, é o tempo da destruição dos templos, ou também o tempo da edificação, de novo, do templo. Então, lembre-se que no quarto mês as muralhas foram destruídas, e no quinto mês a casa do Senhor foi destruída. Isso nos reflete que, primeiro, amém, veja que no quinto mês, perdão, veja que quando os princípios do Senhor, que nós tratamos no quarto mês, é destruído, nós vamos ver que automaticamente toda a construção da fé é destruída. Por isso nós batemos muito acerca de princípios, porque o dia que os princípios caem por terra, naturalmente e futuramente, e não muito futuro, você vai ver a destruição também da concepção genuína de uma fé. Quebrou princípio, a fé vai ser destruída. Quebrou as muralhas de uma cidade, o segundo ponto é o lugar de culto de uma cidade que vai ser destruído. E você vai ver que no quarto mês as muralhas são quebradas, e assim dizendo, de um modo espiritual, e no quinto mês você vê o templo sendo destruído e o povo indo para o exílio, e aí a gente vê todo esse sequenciamento. Pois bem, nesse contexto e nesse conceito, o que eu tenho muito pensado é nessa questão filhos, e quando eu falo filhos, eu falo a nossa próxima geração, a nossa próxima a descendência, aquilo que vai carregar aquilo que nós possuímos, aqueles que vão herdar aquilo que conquistamos. Esses são os filhos. Os filhos são os herdeiros de uma conquista. Todo filho, ele vai herdar aquilo que conquistamos. Se não há filhos, não há herança. E esse sempre foi uma das, como que eu posso dizer aqui, uma das tristezas de Abraão. É quando o Senhor ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, o teu galardão vai ser fortíssimo, o teu galardão vai ser poderoso, o teu galardão vai ser muito bom. E Abraão diz: Senhor, tá, mas para quem que eu vou deixar tudo isso? Veja, meu irmão, imagine o Senhor dizendo isso para você. Falar: irmão, eu vou ser contigo. Eu vou te abençoar por todos os lados. Eu vou fazer teu nome grande. Imagine, meu irmão, o que seria? A gente daria gritos de alegria. Eu creio que a maioria, meu irmão, urraria de alegria, né? Mas Abraão diz: Senhor, eu não estou feliz com isso. Eu não estou feliz com isso por uma coisa. Essa palavra é muito boa, mas, sinceridade, isso entristece meu coração. Porque para quem eu vou deixar tudo isso que o Senhor vai me dar? Quem vai ser aquele que carregará tudo isso que o Senhor está me dando? Quem vai ser aquele que que eu vou adicionar tudo isso que o Senhor está me dando? Hoje,
É lógico que nós temos a questão dos filhos naturais, mas hoje, espiritualmente, ou seja, dentro de uma expectativa abraônica, né, assim dizendo, você vai ver que isso nós estamos falando dos filhos espirituais. Ou seja, Senhor, nós estamos carregando tudo isso, nós estamos carregando essa unção, nós estamos gerando essa unção, nós estamos gerando ministérios, nós estamos gerando ideias, nós estamos gerando tudo isso, estamos acrescentando, como nós falamos ontem, essas armas espirituais, esses códigos espirituais, e quem vai carregar tudo isso? Quem vai ser aquele que vai tomar conta e pegar a mesma genética e levar isso adiante? Quem vai ser esse? Então, quando eu chego nesse mês de Ave, quando eu chego nessa expressão de Ave, a primeira coisa que me vem na cabeça é isso. Quem é a próxima descendência? Quem são os próximos Eliseus? Quem são os próximos Josués? Quem são os próximos apóstolos, né? Assim, no Novo Testamento? Quem são esses carregadores de glória? Quem vai colocar aquilo que uma geração ganhou para levar isso? E esse tem sido o nosso desafio. Esse tem sido o nosso desafio por dois motivos. O primeiro desafio, que todos aqueles que são alvos de uma transferência também serão alvos de uma caça. Todos aqueles que estão sendo geralmente... amém. Todos aqueles que são geralmente visados, irmãos, preste atenção, agora eu falo como pastor. Toda vez que você coloca alguém na mira para ele receber uma transferência, você pode ter certeza que essa pessoa vai ser visada para destruição. Vai começar algo tão terrível, perseguir essa pessoa, porque a transferência é algo glorioso. Porque uma coisa é você receber uma revelação, outra coisa é essa revelação que causou um impacto na tua vida, ser transferida para a vida do outro. Já não é mais uma revelação, já é uma unção, já é um vinho envelhecido. Ou seja, não do mau sentido, já é o vinho amadurecido, já é a revelação amadurecida. Então, o impacto que isso tem na segunda geração é extraordinário. O impacto que isso tem na terceira geração é fenomenal. O impacto que isso tem na quarta geração é bombástico. Ou seja, em cada geração que essa revelação crescer com maturidade e verdade, isso se torna muito poderoso. Por isso você vai ver que sempre as transferências ou ela vai ser caçada e destruída, ou ela vai ser contaminada. Mas uma transferência que continua pura, meu irmão, é violenta essa transferência. Nós vemos hoje a palavra do Evangelho, que Jesus transmite para os 12, os 12 transmite para os 120, os 120 transmite para as multidões, e nós temos essa palavra ainda, né? Aí você fala assim, apóstolo, mas está muito contaminado. Não, querido, tem ainda verdade sem contaminação, tem ainda a pureza do Evangelho. O Evangelho nunca foi contaminado. Algumas coisas foi contaminado, mas a palavra de Jesus nunca foi contaminada. E essa palavra, até hoje, ela provoca uma violenta destruição contra as trevas. Então, eu creio que o nosso foco, como eu digo, o nosso desafio, primeiro, é permanecer, deixar com que permaneça vivo a geração da transferência. E 2, é colocar na cabeça da nossa geração que precisamos transferir algo para alguém. Na verdade, é colocar na cabeça da nossa geração que somos a transferência de alguém. Esse é o ponto. Sermos a transferência de alguém. Bom, você já parou para pensar que você é a transferência de alguém? Gente, não existe como você ser algo se não tivesse alguém que te transferiu alguma coisa. Até mesmo se você possa conhecer a pessoa mais terrível do mundo, a pessoa mais ruim, mais perversa, ela recebeu de alguém a transferência da maldade. E ela só está qualificando essa maldade. Como também tem pessoas que estão qualificando a glória, né, dentro dela e cada dia tornando ela mais potente. Assim também tem pessoas que qualificam a maldade. Pois bem, onde entra Davi nisso? Sabe o que eu comecei a perceber? Nós falamos tanto, e essa turma que nos acompanha, essa turma é a turma do apostólico e profético. E falamos tanto, eu já falei tanto, mas tanto,
falamos do apostólico e profético e dos 5 ministérios. Mas, entretanto, contudo, nós não conseguimos andar em 5 ministérios. Eu tenho visto muito bem a turma apostólicos e proféticos, e em contrapartida, do outro lado, fazendo o sinal da cruz, né? A turma do pastoral, mestral e evangelístico. Dentro disso tudo aqui, eu começo a ver essa guerra que há entre o apostólico e essa guerra entre o pastoral. E nós tanto queremos caminhar junto, nós tanto queremos falar, meus irmãos, nós precisamos fazer uma igreja que ela caminha nos 5 ministérios, porque se você parar para pensar, quando nós trazemos a cabeça e falamos assim, uma igreja literalmente apostólica, que se move em batalha espiritual, se move em guerra, se move em profético, você nunca vai ver, eu pelo menos desconheço, né, eu quero conhecer, uma igreja que seja uma igreja que avança em novos convertidos, uma igreja que avança em plenitude, uma igreja que avança em um evangelismo tremendo. Geralmente não. São igrejas pequenas, igrejas fortes, porém pequenas. E aí, quando você olha assim para aquelas igrejas mega, super, ultra power, você vai ver que são as igrejas que trabalham com pastoral, que não querem se envolver com batalha espiritual, que não querem se envolver com profético, que não querem se envolver com nada disso, que eles falam, cara, o nosso foco é ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma. Aí a galera do apostolado fala assim, ganhar alma, mas encher a igreja é fácil, duro é amadurecer esse povo, né? Aí começa aquela infinita guerra que nós precisamos aprender a ser Davi. E é isso, né? É isso que tem... Eu vou dizer aqui, eu não quero usar essa palavra entristecido, mas é isso que tem incomodado o meu coração nesses últimos tempos. Eu tenho orado ao Senhor dizendo, Senhor, cadê os Davi? Por que eu vou dizer cadê os Davi? Eu nunca vi uma pessoa tão violenta como Davi. As Escrituras nunca teve, para mim, uma pessoa tão violenta como Davi. Violenta na guerra. A ponto do Senhor dizer, cara, você não vai construir a minha casa. A tua mão derramou muito sangue. Você foi um cara, sangue no olho, você foi um cara da guerra, você foi um cara extremamente... eu posso colocar isso, violento, né? Você matou muita gente. Mas também eu nunca conheci um cara tão profundo no amor como Davi. Eu vou dizer aqui, como que eu posso dizer? É meio que irracional pensar na vida de Davi. Por isso eu entendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi ele conseguiu alcançar esse título de um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não tinha pecado, porque você vai ver o Davi cometendo diversas atrocidades, né? A gente sempre lembra do seu adultério, mas você vai ver sobre às vezes a sua falta de dureza na paternidade, você vai ver no caso que ele era para estar na guerra, ele não teve, você vai ver no caso do censo, quando Davi, a Bíblia, em um dos livros, um fala que Davi incitou, outro fala que o diabo incitou. Você vai ver o Davi contando o censo, Davi fazendo uma loucura em Israel, pedindo para contar e fazer o censo até dos levitas. Meu irmão, o cara falou assim, Davi, eu vou obedecer, mas isso daqui eu não obedeço não, cara, isso daqui é loucura do extremo, porque Deus disse que era incontável, incontável. Como que você está querendo contar um negócio incontável? Como que você vai contar os levitas? Isso daqui é loucura. E aí você vai ver depois uma penalidade terrível vindo sobre Israel por causa desse pecado de Davi. Então, nessas questões, você vai ver Davi, ele não era um cara perfeito, Davi não era um cara sem pecado, mas ele alcança o título de homem segundo o coração de Deus. E o que fez ele ser um homem segundo o coração de Deus? Porque eu vejo Davi como o cara que atingiu os 5 ministérios. O cara que entendeu os 5 ministérios. O cara que entendeu o apostólico e profético, o cara que entendeu batalha espiritual, guerra, violência, mas ao mesmo tempo era um cara que era pastor.
evangelista e mestre, o cara que entendia a profundidade do amor. Ele mergulhava na profundidade do amor, ele conseguia mergulhar na intimidade do amor do Senhor. Esses tempos, né, até conversando com a nossa equipe aqui de adoração, e eu dava risada, eu dou risada, na verdade, mas como diz, a gente ri de nervoso, né, mas foi muito interessante algo, né, muito interessante mesmo, porque nós estávamos em 12 horas de adoração, né, e quem conhece a gente é sangue nos olhos, e aquela coisa toda, né, aquela pá. E aí a gente foi dividido por etapas, né, a adoração foi dividida por etapas. Então eram 2 horas de cada equipe, e a gente ia fazer 2 momentos de adoração. Então a gente ia ser a terceira equipe. Então já tinha rolado praticamente 4 horas de adoração, e a gente ali, né, para entrar. Bom, eu estou dizendo agora eu mesmo. Da meio-dia até, quer dizer, já tinha rodado 3 horas, da meio-dia até 3 horas da tarde. Que atmosfera gostosa. Sabe assim, não sei se você já entrou naquela atmosfera de adoração boa, irmão. Assim, sabe assim, que você viaja, que você entra mesmo nessa paz, nessa algo tremendo da adoração, né? Que a adoração te conduz. E a adoração era exatamente isso, a vida de Jesus, o amor de Cristo, né? Como disse, uma adoração bem pastoral mesmo, bem daquele nível, intimidade com Jesus. E a igreja viajando, assim, aquele clima. Irmãos, foi interessante. A gente pega para adorar, aí catamos a nossa vez. Sabe aquele clima que faz assim, ó? Aquilo que estava, uau, ficou tenso. Porque como é a nossa adoração, meu irmão? Cata o diabo, segura aqui, decreta aqui, bate ali, dá 2 chutes aqui, 2 rabos de arraia, uma voadeira, aquela coisa assim, e de repente todo mundo fica assim, meu Deus, né? E isso é bom, mas é bom para um momento que é para ser usado aquilo, né? Em vários congressos que nós tivemos, aonde era congresso de guerra, meu irmão, aquilo flui, né? Você vê todo mundo dando voadeira e catando cão, quebrando muralha, tocando chofar, mas, entre aspas, nós não conseguimos linkar quando nós falamos de uma igreja que vai andar em 5 ministérios. Então é isso que eu estou caminhando aqui quando nós falamos do mês do Pai. Nós falamos do mês desse amor sendo gerado. Mas se você parar para pensar, na guerra não há expressão de amor. Por isso nós precisamos aprender a tanto entrar em níveis de guerras apostólicas e proféticas, porém, nós precisamos também mergulhar em níveis profundos de amor no pastor Jesus. Sabe aquele vinde a mim, aqueles que estão cansados, descansem em mim. Então nós vamos precisar dar um jeito de encontrar o equilíbrio chamado Davi. Para mim, eu tenho perseguido, né, essa visão Davi, o cara que conseguiu pegar sua espada e ir para a guerra, vencer exércitos, matar gigante, mas ao mesmo tempo o cara que conseguiu ir para o seu quarto e ter intimidade com Jesus e ver Jesus, mesmo quando Jesus não era manifesto, porque você vai ver muitos salmos davídicos que fala de Jesus, que expressa Jesus, que fala da pessoa de Cristo, que expressa a realidade de Cristo, muitos salmos que nós já vimos Cristos nele. Ou seja, não tem como hoje os judeus ortodoxos falar que Jesus não é o Messias, porque o próprio Davi falava de Jesus nos seus salmos. Nós precisamos aprender a andar nesse nível profundo de guerra, mas também precisamos aprender a andar no nível profundo de amor para que haja transferência. Deixa eu falar uma coisa, querido. Na guerra não se faz filho. Na guerra, você adquire riqueza.
Mas é só na intimidade que você faz filho. A expressão que eu uso aqui é de Urias. Quando Urias é convocado por Davi, depois daquele deslize, Davi diz, Urias, vai para casa, cara, vai descansar, ou seja, vai ter uma noite com a tua esposa, né, para tentar safar do ato do adultério. Mas quando Davi acorda pela manhã e diz, e Urias foi para casa, falou, Urias está na porta aqui, meu irmão. Urias não foi para casa, não. E Davi chama Urias e fala, Urias, cara, vai para casa, mano. Ele falou, como eu posso ir para casa, deitar com a minha esposa, vendo Israel em guerra? Ou seja, em guerra não se faz filho. Em guerra não se transfere. Veja só, querido, a geração Moisés foi a geração do amor. Parece que não, mas a geração Moisés foi uma geração profunda no amor. Até eu coloco aqui isso. Geração Moisés foi a geração profunda no amor, a ponto de ter uma intercessão violenta. Nenhuma obra de intercessão pode dar certo se não for regada com o espírito de compaixão e amor. Porque as nossas equipes de intercessão, muitas vezes, eu falo igreja, não falo rede, né? Falo igreja. Porque muitas vezes as nossas equipes de intercessão de igreja, elas não alcançam o objetivo, porque o sentimento que é gerado dentro da intercessão não é o sentimento de compaixão, é o sentimento de matar diabo, é o sentimento de tudo, menos de compaixão. Veja que Moisés, ele foi o cara, para mim, amoroso ao extremo, a ponto de Deus falar, Moisés, deixa eu matar esse povo, e Moisés falou, não, Senhor, se o Senhor destruir esse povo, também não quero ir. Moisés, ele tinha um amor violento por aquele povo, a ponto de Deus falar, é o teu povo. Mas aí você vai ver a geração Josué, é a geração da batalha, é a geração da guerra, é a geração da conquista, é a geração apostólica, né? Para mim, eu vejo a geração apostólica, eu vejo a geração Moisés, a geração pastoral, e a geração Josué, a geração apostólica, a geração guerra, a geração conquista, a geração... isso tudo, mas você vê que depois de Josué, levanta uma geração que não conhece o Senhor, diz a palavra. E aí começa o ciclo de juízes. Sim. Na verdade, nós temos que ser os dois. Por isso eu estou dizendo, nós temos que ser Davi. Davi conseguiu pegar Moisés e Josué junto. Davi conseguiu entrar dentro disso. Davi conseguiu gerar isso. Eu desde ontem eu estou falando isso. Não sei se eu estou conseguindo passar o meu coração para vocês, mas o que eu estou entendendo, irmãos que vivem do apostólico e profético, buscamos no Senhor essa expressão, essa vontade, essa dinâmica de termos a violência da guerra, porém o amor profundo do pastoral. Termos os momentos isolados do profético, porém temos a dinâmica de estar no meio do povo, conquistando e gerando e pegando os imaturos e aqueles que dão trabalho, aqueles que estão rasos ainda. Ou seja, você ser tão profundo, mas ao mesmo tempo conseguir ser raso. Você ser tão violento, mas ao mesmo tempo conseguir amar com uma profundidade. Você ser tão uma coisa, mas ao mesmo tempo ser tão outra. Ou seja, a gente conseguir entrar no equilíbrio desses dois, para a gente formar uma igreja que ela é profunda em Cristo, violenta contra as trevas, mas uma igreja tão sensível ao Espírito. É isso que tem batido no meu coração nesses últimos tempos.
Porque senão nós vamos conquistar tanta herança, tanta herança, tanta herança, nós vamos conquistar tantas patentes, nós vamos conquistar tantas armas, nós vamos conquistar tantas coisas e morrer sozinhos. Essa como diz, essa é a dor que vem no meu coração. Senhor, não faça com que essa geração morra sozinha. Não faça que essa geração apostólica dos primeiros apóstolos não vá sem transferir tudo isso para a próxima geração, e que essa próxima geração ela possa ser uma geração apta para receber tudo isso. Que possamos fazer o equilíbrio da igreja entre pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas. Que a igreja local ela possa ser tão plena, aonde cada um dos ministros e ministérios possa fluir com tanta liberdade, que eles consigam executar o seu coração, que eles consigam viver. Hoje eu, Éder Gregório, eu pastoreio a turma apostólica e eu tenho dentro da cobertura a turma pastoral. Gente, é lindo de se ver. Parece água e óleo, né? Não mistura, né? Você olha assim, ao mesmo tempo você vê um falando assim, apóstolo, é guerra, vamos expulsar demônio, e o outro fala assim, para que isso, gente? Vamos só ter intimidade com Jesus. Aí o outro, não, mas intimidade com Jesus, a gente tem que ir para a guerra, né? E o outro, não, mas espera aí, mas Jesus já venceu a guerra, vamos desfrutar do amor, né? E aí fica aquele negócio assim, que eu falo assim, meu Deus, né? Que situação que a gente chegou como igreja. E a gente fala tanto da igreja apostólica e profética, que eu creio que todas as igrejas ela tem que ser uma igreja apostólica. Mas a gente vai ter que saber lidar com isso. E eu creio que o desafio aqui é saber gerar esse tipo de filhos. Dentro desse contexto, né, dessa adoração, eu lembro que, conversando com o pastor depois, com a família do pastor, e ela falou assim, apóstolo, a gente tem que entrar na guerra. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mantém a igreja desse jeito. Peca isso, pelo amor de my God. Tá tão gostoso isso, tá tão gostoso a igreja, tá tão gostoso esse clima de graça e de unção, que eu sei que a gente tem que ir para a guerra, mas faça isso de um modo estratégico. Faça isso de um modo tão maduro que não vai tirar o clima da reprodução. No estresse não gera filho. O estresse não permite que seja concebido filhos. Isso daqui é um alerta para nós. Porque o Senhor sempre fala do descanso. Porque o descanso vai ser sempre o ambiente de gerar. Por que as igrejas hoje não têm conseguido mais gerar? Porque estamos tão preocupados e não entramos mais em descanso. Nós estamos tão preocupados, né? Nós estamos, por exemplo, entramos para dentro de casa, nós estamos tão preocupados, tão estressados com o nosso dia a dia, que nós não temos mais paciência de sentar com os filhos e transferir para eles alguma coisa. Nós estamos tão estressados, nós estamos tão preocupados, que nós não estamos fazendo mais isso. O Senhor tem, por exemplo, colocado, eu deixo isso daqui não como uma tarefa de casa, mas eu deixo isso daqui para vocês orarem. O Senhor tem colocado isso no meu coração, de pegar o meu filho biológico, e chegar durante um momento do dia, e a gente começar a buscar o Senhor, e começar a ler Bíblia, e começar a transferir, falar assim, deixa eu transferir para você, vem cá. Vamos orar junto, vamos criar esse momento junto. Eu tenho já bolado isso, já tenho colocado isso, falo assim, cara, nem que eu tenha que eu vou ligar, nós vamos orar junto, nós vamos ler Bíblia junto, porque nós precisamos criar dentro de casa uma atmosfera de transferência. Porque nós estamos tão estressados, tão corrido, que nós não temos mais tempo. E isso daqui está expressando para dentro da igreja. A igreja está tão preocupada em resolver os seus problemas, seja financeiro, seja estrutural, seja de problemas que surgem dentro dela, seja de coisas que vão para dentro dela,
que a gente está esquecendo da principal função: fazer discípulos, treinar discípulos e deixar pessoas prontas para essa geração. Mas aí a gente entra naquele embate. Mas, apóstolo, as igrejas estão imaturas. Não se fala mais de pecado dentro da igreja. Não se confronta mais a igreja. Os púlpitos estão sendo rasos. Eu creio nisso. Mas eu creio que a gente consegue chegar no equilíbrio dos 5 ministérios. Hoje eu não estou te dando uma resposta. Hoje eu estou te dando um desafio de, irmão, bota tudo isso que eu te falei em oração e busca no Senhor uma solução para tudo isso. Nós éramos igrejas pastorais ao extremo. Desde 2000, vou colocar aqui, desde 2000, a igreja passou a ser apostólica e foi para um outro extremo. Então, 20 anos que a igreja está andando praticamente num outro extremo. Eu creio que chegou agora o tempo da restauração de todas as coisas e sermos uma igreja violentas como Davi, porém profundas no espírito como Davi. Uma igreja de guerra, de unção, de maturidade, de guerreiros preparados, porém, ao mesmo tempo, uma igreja que sabe deixar as espadas e pegar as harpas, pegar os violões, pegar os teclados, pegar a bateria, pegar instrumentos instrumentos de adoração e sermos profundos e não sermos somente seco. Eu tenho visto uma geração seca no amor, uma geração que ela é violenta, essa seria a palavra, violenta. Uma geração que ficou violenta, uma geração sem misericórdia. Uma geração que não tem mais misericórdia. Por isso estamos nos isolando. Por que nós nos isolamos? Porque quando nós conhecemos isso, nós nos isolamos. Porque nós olhamos para tudo isso e falamos, cara, esses lugares não são os meus lugares. Essas pessoas não comungam da mesma fé. E graças a Deus o Senhor me deu uma graça. E aí, às vezes eu olho e falo assim, gente, é só Jesus, né? Imagina eu com esse visual bem apostólico, né? Bem pastoral, bem ministerial. Às vezes a pessoa pergunta, né? Param em alguma blitz, alguma coisa. Você faz o quê? Sou pastor. A pessoa fala assim, eu não tenho cara não, mas eu sou pastor. Né? Então, assim, imagina essa cara de pastor que eu tenho. O Senhor me deu graça, às vezes, de pregar em igrejas avivadas e igrejas tradicionais. Às vezes eu prego em assembleias de Deus. Imagine eu pregando em Assembleia de Deus, metodista, batista, igrejas apostólicas, igrejas proféticas. Ou seja, eu ando para todo esse lado, né? E o Senhor me deu graça de estar nesses lugares, de poder comunicar em todos esses lugares, nessa diversidade de lugares. E uma das coisas que eu entendi, todos esses lugares é o corpo de Cristo, que cada um está com a sua visão. Mas uma das coisas que o Senhor quer colocar dentro de mim, na verdade, quer colocar dentro de nós, é que cada ministro faz parte do corpo. Nós vamos ter que aprender a sermos violentos, mas ao mesmo tempo sermos maduros no amor. E o mês de Ave, eu vejo esse mês, é o mês onde eles não aprenderam. Veja só, queridos. Tentar terminar aqui. Toda essa visão seria a visão lei e graça. Tudo se resume nisso. Lei e graça. Se você parar para pensar, todas as vezes que nós aprofundamos no apostólico, nós nos aprofundamos na lei. Nós nos aprofundamos nos princípios. Nós nos aprofundamos nos mandamentos. Nós nos aprofundamos nas coisas que compõem a palavra do Senhor. Todas as vezes que nós nos deleitamos do amor, nós vamos para a graça. E aí mergulhamos no nível de graça, porque a graça é o amor que não merecemos, é o favor que não merecemos. Essa expressão do amor de Jesus, ela vai além do nosso entendimento.
Então, quando nós tratamos da igreja apostólica, é uma igreja violenta nos princípios. Quando nós tratamos de uma igreja pastoral, são profundas no amor da graça. E hoje nós não estamos conseguindo encaixar esses dois. Aqueles que são da graça, olha, fala assim, são judaizantes, né? São pessoas que estão pervertendo e querendo voltar para o Antigo Testamento. Aqueles apostólicos dizem, não, meu, nós não estamos voltando para o Antigo Testamento, mas vocês que estão banalizando a graça do Senhor. E aí a gente entra nesse embate, lei e graça. E aí, meu irmão, nós estamos na lei ou na graça? Estamos nos dois. Nós temos a lei do Senhor, que nos torna compromissados na obediência, mas ao mesmo tempo estamos dentro de um amor incondicional que nos aceitou de uma forma que não merecíamos ser aceito. Então, quando mergulhamos nesses dois e colocamos esses dois em prática, nós vamos conseguir ser concisos na lei. Em que sentido? Na obediência da palavra, mas ao mesmo tempo sermos profundos no amor do Senhor, que é a graça. Eu tenho visto muito desses guerreiros que eles não conseguem mais mergulhar na graça. E quanto mais a gente mergulha nos mandamentos e entender os mandamentos, mais sem sentimento nós tornamos. E essa é uma palavra de alerta. Quão sem sentimento nós vamos tomando? Comece a ver as igrejas maduras que trabalham com a lei. Nós vamos ficando a um certo ponto, se não tomarmos cuidado. Farisaica. Em que sentido? Não admitimos mais erros. Não admitimos mais nada. Não admitimos mais a fraqueza. Porque sentenciamos com muito vigor. Porque a lei é isso. A lei é sentença. A lei não tem misericórdia. E na lei não pode ter misericórdia. Na lei não pode ter coração. Entendeu? Se você pegar a justiça não pode ter coração. A justiça tem que ser justa. E para ser justa, você não julga com o coração, você julga com a razão. Isso é lei. Mas a graça é a misericórdia. Mas a graça sem lei é banal, porque aí é o amor permissivo. Não, pode tudo, né? Jesus te ama do jeito que você é, Jesus quer você desse jeito. Sim, querido, Jesus me aceitou do jeito que eu sou, mas ele não vai me deixar do mesmo jeito. E aí é onde entra a lei e a graça. E esse é o tempo onde nós vamos viver, esse é o amor do Pai. Por isso eu estou entrando nesse tema, porque isso para mim é Pai. Pai é um cara que ama de uma expressão tão violenta, porém, ao mesmo tempo, ele executa a lei de uma forma tão severa. Por isso, quando a gente fala, né? A mãe, a gente vê a mãezona, mas pai, a gente já olha e fala assim, pai, vou chamar teu pai. Quando apelou para o pai, é mais ou menos você apelar para a terceira instância no Supremo Tribunal, meu irmão. Você apelou para o pai, você não sabe brincar. Né? Porque o pai, ele sempre vai isso. O pai ama, com certeza. O pai faz coisas, né, se esforça e trabalha para uma maneira violenta. O pai, ele tem um nível de amor, mas o nível de amor de um pai é um nível de amor que ele aceita, porém corrige. Isso eu creio que é a maturidade que nós precisamos. É um amor que aceita, vem cá, meu filho, mas você vai ser corrigido por isso. Esse é o amor de Deus. Ele me aceita, querido. Deus me ama. Ele sabe dos meus problemas todos e eu não consigo esconder um deles. Mesmo assim, ele me aceita? Aceita. Mas eu vou ser livre da punição se eu continuar no erro? Não. De jeito nenhum. Eu vou sofrer com isso. Então, desafio. Eu creio que vocês entrem nesse desafio. Desafio do mês de Ave. Comece na tua casa um tempo de transferência. 2, comece na tua igreja, na tua congregação, entender que precisamos ser profundos no amor. Se você está aqui hoje, e você que vai nos escutar, é do apostólico e profético roxo, irmãos,
eu te convido não deixar as tuas armas, mas eu te convido começar a orar sem bater em demônio, por um momento. Um momento. Sabe, sem ser aquela oração, Jesus. A gente começa assim, Jesus, eu te amo tanto. Mas pega esses demônios, Senhor, que tem tentado tirar a nossa paz, Senhor. Não, tenta só desfrutar um pouco. Sabe, coloca aquela canção de adoração, sabe aquele David Keeler, assim, eu vou sentar no colo, vai para esse lado, sabe assim, eu vou sentar no colo de Jesus, eu vou dar um chaveco em Jesus, aquela coisa assim, sabe, que você vai de boa, gasta um tempo. E se você que está aqui é do pastoral, você já flui nisso, você já senta no colo de Jesus, você já faz tudo isso, eu te convido pegar a espada um pouquinho. Ou seja, vai para um outro lado, veja um outro lado. Comece a ver alguma outra coisa. Porque a gente vai ter que ser Davi. Eu estou entendendo que, para aqui em diante, nós vamos ter que ser Davi. Nós vamos ter que ser prudentes, guerreiros, violentos, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter que ser amorosos, profundos. E Davi, ele teve sempre sucessor no trono dele. Sabe, quando nós alcançamos esse nível, e esse é o ponto, quando alcançamos esse nível, a gente sempre vai ter sucessão. Nunca faltou um sucessor no trono de Davi. Já parou para pensar nisso? De todos os outros reis, não teve sucessão. Foram poucos os sucessores, no máximo 2 gerações. Mas do trono de Davi, sempre teve sucessão até os dias de hoje. Cristo foi o supremo sucessor, né? Entre aspas, do trono de Davi. Então, quando nós olhamos para essas pessoas que tanto conseguem fluir na guerra, mas ao mesmo tempo na revelação da pessoa de Jesus. Volto dizendo isso, eu tenho orado esse tempo e isso tem angustiado o meu coração, porque eu vi como pastor, veja só, eu estou dizendo como pastor, eu vi que a igreja que eu pastoreio, por um tempo, se tornou tão fria. Essa seria a palavra, tão fria, por causa que nós levamos eles num nível de tanta maturidade que cortamos a emoção da igreja. A igreja ficou sem alma. A igreja virou um exército sem alma. E isso me preocupou por um tempo. Então, essa palavra que eu estou trazendo para vocês aqui foi uma palavra de experiência, de um tempo que eu joguei a igreja a se tornar um exército tão maduro. E eu falo isso para a igreja, se eu pegar hoje, fechar a igreja e falar, olha, nós só vamos abrir a igreja daqui 5 meses, quando eu convocar daqui 5 meses e abrir a igreja, todos eles vão estar... Eu falo isso sem medo de errar, sem medo. Daqui 5 meses eles vão estar lá, eles não vão desviar, eles vão estar amando Jesus, eles vão estar firmes, porque conseguimos ensinar essas pessoas a amar Jesus, a estar nos pés de Jesus, a adorar só Jesus. Mas, ao mesmo tempo, isso tirou a alma da igreja de tanto que o Espírito não consegue trazer paz. Estamos sempre atentos e alertas. Mas não temos mais aquele momento de sentar e falar, Senhor, vem cá. Vamos só, como diz, deixa só chorar nos teus pés. Deixa eu só contemplar a tua beleza. Sabe, a oração que eu tenho feito nesse tempo é assim, deixa eu só contemplar a tua beleza. Porque a gente aprendeu a ter autoridade, sabe assim, aquela coisa que você alcança a patente, você pega a arma e você vai, você tem autoridade, você expulsa demônio, você dá um comando, o demônio sai, você dá um comando para os elementos da terra e eles te obedecem. Irmãos, isso é fantástico.
Já cansei de orar para chuva parar, chuva vir, para a terra fazer isso, para aquilo acontecer, e a terra te obedecer. Mas, ao mesmo tempo, você olha e você fala assim, tá, cara, mas isso daqui não vale de nada se você não estiver envolvido nesse amor profundo de Jesus. Não vale. Não tem sentido você caminhar com uma vida tão top, em autoridade, sem desfrutar de um romance de Cantares de Salomão. Sabe assim, você vê isso, né? Você vê uma profundidade tão grande na guerra, porém, temos que ser poetas excelentes, que vão conhecer o profundo do coração do Senhor e crescemos no nível de misericórdia. Amém? Então, entra nisso, irmãos. Faça da igreja uma casa. Faça da tua igreja, onde você congrega, uma casa. Se você tem assistido às nossas aulas, não queira transformar a igreja num exército. Eu fiz isso. E não achei legal. Achei que ficou muito bacana, muito maduro. Eu sempre brinco, né? A igreja ficou tão madura que ficou velha. Sabe casa de velho? Que já não aguenta mais criança? Que criança chega, você, fala assim, você já faz uma bagunça e já sai limpando, já. Cuidado, que aquela coisa toda, assim. É mais ou menos assim. Não é uma casa que tem criança. Casa que tem criança, meu irmão, bagunça, tem gritaria, tem estresse, né? E quem tem criança sabe disso. Fala, meu Deus, não aguento mais. Aí o dia que a criança vai para casa de alguém, fica um dia no silêncio, fala, meu Deus, tem alguma coisa errada nessa casa, né? Tá faltando barulho nessa casa. Então, que a gente possa conciliar isso. Amém? Conciliar isso. Que a gente possa entrar nesse modo Davi da guerra, mas que nós possamos entrar também nesse modo Davi da adoração. Amém? Vamos entrar nesse lugar. Vamos acessar esse lugar. Isso para mim é pai, isso para mim é transferência, isso para mim é legado. Você não passa legado na guerra. Na guerra você treina. Legado você passa na conversa, na mesa, na intimidade. Então, mesa pastoral. Gente, é muito lindo. Como eu sei que a galera é pastoral? Mesa. Essa é a palavra central, né? Apóstolo, mesa. Falei, esse aí é do pastoral. Esse é do pastoral. Quando falou da mesa, é do pastoral. Aí quando fala, apóstolo, nós temos que fazer um congresso de guerra. Falei, rapaz, isso é do apostólico. Isso aí é do sangue nos olhos. Então, a gente já sabe até as linguagens. Então, que a gente possa saber ir para o campo de batalha, mas também que a gente possa depois saber sentar na mesa. Amém? E para você poder sentar na mesa, você não senta com espadas, você não senta com escudos, você não senta com armaduras, você não senta com metralhadoras, você tem que deixar tudo isso para poder sentar na mesa. Entendeu o código? Para fora da casa, nós estamos equipados. Para dentro da casa, nós estamos despidos das nossas armas, porque aí a gente vai ter nosso momento de intimidade. Busque isso, busque essa revelação do Pai, busque esse amor do Pai, que eu creio que nós vamos alcançar algo poderoso no Senhor. Amém? Tomara que eu tenha conseguido passar para você e não deixar nenhuma confusão. Não sou contra o apostólico e nem o pastoral. Pelo contrário, eu estou tentando linkar os dois e fazer com que os pastores continuem pastores, que os mestres continuem mestres, que os evangelistas continuem evangelistas, mas que os profetas continuem profetas, que os apóstolos continuem apóstolos, e que em tudo nós continuamos sendo o corpo de Cristo, unidos no amor do Pai, fazendo e querendo uma coisa só, o reino dele crescendo e fazendo com que tudo dê certo. Eu sei, como diz, eu creio e verei isso acontecendo nos nossos dias. Uma igreja completamente apostólica em todos os sentidos, com os ministérios funcionando e cada um com a sua expressão. Não é os 5 ministérios funcionando com a ideia do apóstolo. Não, querido. É uma igreja apostólica na paternidade, uma igreja apostólica no reino,
porém, um pastor que seja pastor, coração, paisão, um mestre que seja mestre, um evangelista que seja evangelista, que vai lá, que vai fazer campanha, que vai fazer aquele negócio todo de evangelista, mas nós vamos ver os profetas sendo profetas, nós vamos ver os apóstolos sendo apóstolos. Nós vamos ver tudo isso dentro de uma igreja só, dentro de um corpo só, dentro de uma região, funcionando e andando junto. A gente não vai ter a turma da mesa e a turma da guerra, nós não vamos ter a turma dos pastores e a turma dos apóstolos, nós não vamos ter essa divisão que se criou hoje, de concordo ou não concordo, não. A gente vai andar junto. Todas essas visões é do Senhor. Amém? A graça é do Senhor. A lei é do Senhor. Os princípios é do Senhor. O amor pertence ao Senhor. Então, tudo é do Senhor. Então, nós precisamos juntar tudo isso para a gente poder fazer a coisa certa. Amém? Também. Tem que sentar na mesa, né? Em nome de Jesus. Que o Eterno abençoe. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. E é nóis. Shalom, queridos.